3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a palavra de Deus e alinhando as nossas vidas de acordo com as Escrituras, de acordo com a revelação de Deus, a sua própria revelação nas Escrituras, no mundo criado. Deus nos mostra quão grande Ele é. Deus nos mostra os seus atributos perfeitos, as qualidades do seu caráter. E nessa série de programas, estamos estudando as qualidades de Deus, os atributos de Deus, atributos comunicáveis que Ele pode trazer para nós também, como o atributo que veremos hoje, e atributos incomunicáveis que só Deus tem. Bem, nós queremos conversar sobre isto e como podemos ser parecidos com o nosso Deus. E no programa de hoje, conversaremos sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. O que isto significa? Deus quer que sejamos também fiéis. O que isto significa? Você é uma pessoa fiel? Você gosta de pessoas fiéis? Você precisa de fidelidade para viver? Vamos ver a palavra de Deus? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós queremos ver sobre a fidelidade do nosso Deus. Este Deus tão fiel, este Deus que nos ensina a sermos fiéis também. E nós sabemos que a fidelidade de Deus é algo tão eterno, é algo tão maravilhoso, é algo tão, podemos dizer assim, tão importante para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos caminhar seguros. Nós precisamos confiar no Senhor e saber que o nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Vamos ver a fidelidade de Deus nas Escrituras? Abra sua Bíblia no Salmo 98. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Bem, aqui o salmista está nos convocando a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a trazer ao Senhor um cântico de alegria, chamado um cântico novo, um cântico de testemunho, porque o Senhor tem feito maravilhas. Esta expressão que o Senhor tem feito maravilhas significa que Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Significa que Deus continua atuando na história da humanidade, na história de Israel, na história da igreja, na nossa história. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, Deus está conosco e aqui diz que a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Jesus é chamado de a destra do Pai, a mão direita. Já ouviu essa expressão? Fulano é meu braço direito, é minha mão direita. É um apoio, é aquele que eu conto para executar as coisas. Jesus, o Filho de Deus, tão maravilhoso o Senhor, nosso Deus, é através de Jesus que o Pai exerce, executa aqui na terra tantas maravilhas. Não existe uma maravilha maior do que a salvação através de Jesus. Jesus veio nos trazer a vida eterna. Jesus veio nos anunciar quem é Deus. Ele disse para Filipe, um dos seus discípulos, quando ele lhe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido.
Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer Deus? Pegue os evangelhos, leia sobre Jesus. Como Jesus lidou com as pessoas, como Jesus lidou com as enfermidades, como Jesus lidou com a morte, como Jesus lidou com o pecado, como Jesus lidou com os religiosos, como Jesus lidou com a sua geração e com toda a história. Jesus revela o caráter do Pai. Ele é fiel. A própria palavra nos diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O salmista diz que a sua destra e o seu braço forte lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Porque Deus é fiel, Ele não abandonou o ser humano. Ele não disse, o homem é pecador, o homem tem uma índole ruim, o homem é muito difícil, não, estou cansado, não vou prosseguir com o homem. Não, absolutamente. Deus veio atrás. Quando Adão pecou, se escondeu, fugiu da presença de Deus, o Senhor veio procurá-lo e disse, Adão, onde estás? Onde estás? Deus queria que Adão confessasse o seu pecado e dissesse, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu estou com medo, eu estou confuso, eu estou com vergonha do meu pecado. Me perdoe. Era isso que Deus queria ouvir. Era isso que Adão tinha de fazer. Mas ele simplesmente se escondeu e acusou. Acusou a mulher do seu pecado, que também acusou a serpente do seu pecado. E estavam ali em rebeldia, mas Deus veio buscá-los. Não sei como você está, mas saiba que Deus vem te buscar. Deus vem te dizer do seu amor, da sua fidelidade, que Ele não te abandonou. Por isso a Bíblia nos diz que o Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Deus não ocultou a sua fidelidade ao ser humano. Ele mostrou a todos que Ele é fiel. Ele mostrou a todos que aquilo que Ele fez, Ele assume e Ele cuida para que nós possamos ter uma vida eterna, para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos servi-lo e viver na sua presença, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Para que você foi criado? Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Eu fui criada para o louvor da glória de Deus, para conhecer Deus e para experimentar e gozar e desfrutar da sua presença e da sua companhia. Como é maravilhoso ter o Senhor, este Deus que é fiel. Lembrou-se da sua misericórdia e da fidelidade para com a casa de Israel. Deus se lembra da sua misericórdia. Deus se lembra do seu perdão. Deus se lembra da sua fidelidade. Porque é muito fácil quando alguém erra conosco, a gente deixar de lado. É muito fácil a gente abandonar aqueles que não querem caminhar conosco. É muito fácil. Difícil é você insistir para que a pessoa reconheça o seu erro e ande no caminho certo. Foi isso que o Senhor fez. É isso que Jesus tem feito, é isso que o Espírito Santo tem feito em toda a história da humanidade até hoje, buscando você. Buscando trazer você de volta, buscando mostrar a você que o nosso Deus, que o único e verdadeiro Deus é fiel. Ele foi fiel a Israel. Ele tem sido fiel à nação de Israel. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E nós vemos diante dos nossos olhos, 2000 anos depois da diáspora, 2000 anos depois que Israel foi disperso pelas nações da terra, o Senhor trouxe de volta o seu povo e os colocou em Israel, os colocou em Eretz Israel, naquela terra ali
que era prometida aos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus fiel de Israel. Vamos ver o que a palavra nos diz em Deuteronômio capítulo 7, versículos 9 a 11. Vamos ver? Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Deuteronômio capítulo 7, o Senhor diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel. É Deus. Ser Deus é ser autossuficiente. Ser Deus é ser o Todo-Poderoso. Ser Deus é ser o Criador dos céus e da terra. Ser Deus é ter o controle de todas as coisas. Ser Deus é saber todas as coisas, é estar presente em todos os lugares, é ter todo o poder nos céus e na terra. Saberás, pois, que o Senhor é Deus, o teu Deus. Ah, o nosso Deus não é um qualquer, absolutamente. Eu me lembro da experiência de um irmão que esteve numa conferência, num encontro de nova era, onde havia ali muitos bruxos, onde havia muitas pessoas com pactos, com demônios, com espíritos malignos, às vezes até acham que são espíritos bons, mas se não é Deus, é o mal. Se não é o Senhor da Bíblia, é o inimigo, é Satanás com seus enganos. E aquele irmão, ele foi ali, ele estava estudando sobre nova era, e ele estava lá no meio do povo, quietinho, quando um bruxo, um homem muito poderoso, estava falando, estava trazendo a palavra ali naquela conferência. E depois, quando ele já ia saindo, aquele homem o chamou e disse: ei, você, vem cá, qual é a sua linha? Qual é a sua linha? Queria saber qual era a linha dele dentro de Nova Era, só que ele não era de Nova Era, ele era um cristão. E ele disse: a minha linha é a linha branca, é a linha do Todo-Poderoso. E aquele homem disse: é, realmente, eu vi que você tem um brilho diferente de todo mundo. Você tem algo diferente em você, o poder está sobre você. E ali começa uma conversa, não vamos ao final da história, mas o próprio inimigo reconhece quem Deus é, o Todo-Poderoso. Às vezes o inimigo se refere ao Senhor como o lá de cima, o homem de branco, o lá de cima. O que tem acima de Deus? Nada. Deus está acima de todas as coisas. E Deus traz sobre si a sua fidelidade. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, é o Senhor, é o dono absoluto. E Ele é o Deus fiel. Deus tem palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele diz, se cumpre pelo poder do Senhor. Ele guarda, que diz a palavra, Ele guarda a sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. Você já pensou que são 1000 gerações? Eu estou muito feliz de estar vendo a minha primeira geração, meus filhos, a segunda geração, meus netos, e agora já estou entrando para ver a terceira geração, bisnetos. Mas imagina a terceira. O Senhor diz aqui que Ele é fiel até 1000 gerações. Se perde a conta da fidelidade de Deus, é grande demais sua misericórdia e a sua fidelidade com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos filhos e assim por diante. Ele é fiel
Ele é um Deus de aliança. Fidelidade fala de aliança, fidelidade fala de pacto, fidelidade fala de compromisso, fidelidade fala de palavra empenhada. Quando a gente casa, empenha a palavra de amar e ser fiel até a morte. Com Jesus, não é até a morte, é para sempre, é por toda a eternidade. Eu e você estamos em aliança com o Senhor. Uma aliança em que o Senhor é fiel, uma aliança em que o Senhor nos promete amar, cuidar, zelar por nós, dirigir nossos caminhos e nos levar em segurança às mansões celestiais. Ah, que maravilhosa aliança! Como nós ganhamos em ter este Deus tão grande, este Deus tão forte, este Deus tão poderoso, este Deus tão fiel como nosso Deus, como nosso Pai. Estamos guardados, estamos seguros, estamos e somos felizes em Cristo. Aleluia! Você quer ver a fidelidade de Deus em Cristo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler do versículo 4 ao 9. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa linda! Paulo está dizendo, sempre dou graças a meu Deus a respeito de vocês, por causa da graça que foi dada a nós em Cristo. Que graça é essa? A graça de recebermos a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, uma vida nova, uma vida limpa, uma vida justa, uma vida santa. É o que Ele nos oferece em Cristo e pelo Espírito Santo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Além da vida eterna, Ele nos dá dons, presentes dele, presentes do Espírito Santo para todo conhecimento, para que seja confirmada em nós a presença do Senhor e a alegria de poder servir ao Senhor com o nosso viver. Que tem sido a sua vida? Sua vida é importante? Sua vida tem tido significado? Sua vida tem valido a pena? Sua vida é para abençoar as pessoas? Você é uma bênção na sua casa? Você é uma bênção na sua família? Você é uma bênção para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aquelas pessoas que te conhecem, com quem você trabalha? A vida só vale a pena quando nós vivemos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é fiel e Ele nos dá os seus dons, Ele nos dá a sua presença, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos dá a sua graça para viver essa vida bonita. E Ele diz que é para nós sermos irrepreensíveis no dia do Senhor. Não ter nada que nos desabone, nada para nos acusar, sermos irrepreensíveis. E vamos ver que a fidelidade do Senhor também nos livra dos inimigos. Deus é fiel para conosco. Deus foi fiel para com a nação de Israel. Deus é fiel aos seus filhos. Ele cuida da gente como Pai, com aliança, com toda fidelidade. E Deus é fiel para nos livrar dos inimigos. Vamos ver o que a palavra diz. Salmo 57, versículos 2 e 3. Diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa.
Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O salmista aqui está dizendo: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você já pensou na seriedade dessas palavras? O Deus que por mim faz tudo, tudo executa, por mim, por minha causa, por você, por você. Deus move os céus e a terra, Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus traz palavra. Ele é fiel, Ele executa tudo por nós. Do céu envia o seu auxílio e nos livra. Deus envia o auxílio. A Bíblia nos diz que se o inimigo pudesse, ele teria nos engolido vivos. Se ele tivesse condição para isso, engolia a gente, ó, não deixava sobrar nada, mastigava, triturava. Mas o Senhor está conosco. Este Deus fiel que nos protege, que cuida e diz ao inimigo: fora, fora, aqui você não tem vez e nem lugar. Somos propriedade do Senhor e Ele é fiel para cuidar de nós. Ele nos livra dos inimigos. Ele envia do céu o seu auxílio e cobre de vergonha aos que ferem, aos que nos ferem. É verdade. Nós não precisamos ter preocupação com nada, em momento algum com a nossa vida, porque Deus é o nosso auxílio, é o nosso escudo, é a nossa força, é a nossa fonte de vida, de salvação, de gozo, de alegria, de paz. Ele é fiel, fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele diz: não temas, não temas, não tenha medo. Eu dou a vocês espírito de coragem, de força, de ousadia. Não tenham medo de nada, nada. Quantas pessoas estão aí tão cheias de medo, quantas pessoas estão aí com pânico, quantas pessoas estão aí assustadas com uma folha que cai da árvore, com um vento que bate na cortina, quantas pessoas estão assustadas com tudo, cheias de medo do futuro, das intempéries, das circunstâncias, da enfermidade, da morte. Nós não precisamos ter medo de nada, porque o nosso Deus é um Deus fiel. É o Deus que está conosco. É um Deus que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada é nada, nada, absolutamente nada me faltará. Nada. Tenho todas as coisas e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é Deus para você? O seu Deus, o nosso Deus, é um Deus fiel. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que cumpre sua palavra e suas promessas. Então vamos orar a Ele. Coloque diante do Senhor sua vida, seu lar, sua família, suas necessidades. E vamos orar a esse Deus fiel. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu contemplo a Tua face, eu contemplo a Tua grandeza, eu contemplo a Tua fidelidade e vejo a minha insignificância e vejo quão pequeno, quão necessitado eu sou. Mas eu confio em Ti. Eu Te entrego toda a minha vida, todo o meu ser, todo o meu coração, tudo que sou, tudo que sonho, tudo que penso, eu ponho em Tuas mãos. Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me, perdoa-me, dá-me um coração novo, puro e bondoso. Encha-me com Teu Espírito Santo e me capacite para ser um filho
que alegra o teu coração. Eu me entrego a Ti para Te amar e Te servir enquanto eu viver. Todos os dias da minha vida entrego em Tuas mãos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom. Ele nos dá graça, sabedoria, unção, amor, salvação. Tome posse de tudo que Deus te dá e seja plenamente feliz. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e seja fiel a este Deus fiel. Até lá.